favor, junto comigo. Eu quero que você vá num livro da Bíblia que eu tenho como muito especial, que é o livro de Filipenses. Você pode abrir ali? Livro de Filipenses, capítulo 2, tá bem? Do primeiro verso até o verso 8. Filipenses 2, do verso 1 ao verso 8. A palavra de Deus que eu tenho no meu coração hoje foi uma palavra que Ele me deu em oração. Eu quero dizer para você, na verdade, normalmente é assim, e tem que ser assim, né? Se eu chego aqui e digo para você que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, o que você tem que entender em primeiro lugar é que Deus falou comigo. Ele ministrou na minha vida, Ele ministrou ao meu coração. E quando eu chego aqui, eu digo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que Ele primeiro tocou em mim, Ele falou comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em oração, eu abrindo o meu coração, e foi uma experiência tão preciosa de visitação do Espírito Santo. Talvez você já tenha vivido isso, momentos assim, de você talvez estar buscando algo, com um anseio muito forte no teu coração, mas talvez você não saber exatamente o que é, apenas algo forte dentro de você te move, e você vai para Deus, e quando você abre o coração e começa a buscar a presença de Deus e se derramar diante dEle, tudo aquilo que em um momento era anseio e busca, e talvez algo que talvez não se entendia, apenas sabia-se que havia uma necessidade, uma sede, uma carência muito grande, a gente perceber então o Senhor de volta, visitando os nossos corações e nos aquietando, e mudando a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de ver. Foi exatamente assim que veio essa palavra ao meu coração. E eu quero crer, eu tenho certeza disso, que nessa noite é exatamente assim que vai acontecer com você também. Amém? A palavra de Deus então diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou talvez na sua Bíblia esteja: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou que deveria se apegar. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a palavra que eu quero ministrar, o tema dela, o título dela é realização com apenas um. Falando sobre realização, o que se entende por o que vem a ser uma vida realizada? Ter uma vida realizada, uma vida de realização. Basicamente, o sentido de realização é ter uma história para contar. Você viveu algo, aconteceu algo na sua vida, uma mudança, enfim. E isso tornou-se então lá na frente algo que se tornou uma história para contar. De algo que você fez, algo que você experimentou, alguma virada que aconteceu na sua vida, alguma vitória que foi alcançada, alguma conquista que você fez. Ou seja, realização vem de dois momentos na vida de qualquer pessoa. Um momento onde nós estávamos numa condição, e aí a gente passou por um processo, e
passamos a ocupar uma outra condição na nossa vida. Eu fiquei pensando sobre essa visão de realização, e aí eu fui jogando assim as minhas ideias e na internet, e na visão que a gente tem do mundo hoje, uma das figuras de grande realização que nós temos no mundo hoje é um homem que vive nos Estados Unidos, mas ele é um africano, chamado Elon Musk, que ele criou um grupo de empresas de altíssima tecnologia, inclusive uma coisa que está virando uma tendência no mundo hoje em dia, que é os carros, os nossos veículos, que a gente está acostumado a andar com veículos que são abastecidos com álcool, com gasolina, com diesel, esse tipo de coisa, e um dia, daqui a algum tempo, todos os nossos veículos, ônibus, caminhão, um dia vai ser tudo elétrico. E ele foi um dos homens que sonhou com isso. E ele se esforçou muito por isso. E o trabalho dele tem dado resultados. E um dos resultados desse trabalho dele é que hoje ele é o homem mais rico do mundo. O dinheiro que ele tem como recursos no seu caixa, só este homem, ele tem mais dinheiro do que vários países do mundo. Mais do que a riqueza de alguns países do mundo, na mão de um homem só. A gente joga então para o mundo que a gente vive o que é realização, e para o mundo que a gente vive, realização vai caminhar nessa direção. Alguém que conquistou, que não tinha nada, e que, fruto de muito esforço, de muito trabalho, conquistou muita coisa. Então antes ele tinha uma condição, e depois num outro momento da sua vida ele passou a ter uma outra condição completamente diferente, economicamente, em termos de poder, de influência, etc. No passado, você vivia numa condição, então, mas hoje, nesta outra condição, e a gente vai perceber então que neste mundo que a gente vive, o que se entende por realizações são coisas que são medidas em bens, coisas que são medidas em riquezas que podem ser concentradas nas nossas mãos. Eu não tinha riquezas, agora eu tenho. Eu não tinha bens, agora eu tenho. Eu não era ninguém, agora eu tenho fama, eu sou reconhecido. Eu não tinha nenhum título, agora eu tenho vários títulos, certificados, diplomas. Eu não tinha vivido nenhuma aventura, a minha vida era bem pacata, bem modesta, mas agora eu colecionei na minha vida um monte de aventuras e eu sou reconhecido por essas aventuras. Então o que se entende por realização, muitas vezes é unido até mesmo com ser reconhecido. Ser reconhecido. As atenções serem voltadas para você. Para qualquer pessoa. E eu quero que você guarde isso. Esta é a visão que a gente está acostumado e que a gente é diariamente no mundo em que nós vivemos. Nós somos alimentados com esta ideia do que é viver uma vida realizada. E o detalhe interessante é que essas realizações, do ponto de vista do mundo em que nós vivemos, na filosofia do mundo em que nós vivemos, elas estão relacionadas invariavelmente com o eu. Eu conquistei. Eu venci. Eu não era nada, agora eu sou muito. Eu era pequeno, agora eu sou grande. Eu nunca tinha vivido nada, conhecido nada, agora eu coleciono muitas aventuras. O eu aparece bem grande. O que eu posso fazer para ter uma vida realizada? Como que eu posso me tornar uma pessoa realizada? E essa visão vai fazer com que a gente coloque o nosso eu como pilar. Eu preciso pensar em mim. Eu preciso me ocupar comigo mesmo. Cuidar de mim. Pensar, planejar em torno da minha vida. Do meu eu. Senão, eu não terei uma vida realizada. É o que a gente ouve. É o que a gente se acostuma. Fala de mim. Diga que eu lutei. Dizer que eu venci.
dizer que eu conquistei, dizer que eu não era nada, agora eu sou muito, ou qualquer outra coisa assim. E eu me sinto bem feliz com tudo aquilo que eu realizei. Mas, queridos, no ponto de vista do reino de Deus, esse tipo de realização é muito pouco. Inclusive, um homem de Deus, o apóstolo Paulo, que foi usado pelo Espírito Santo para deixar exatamente essa mensagem também para nós. Há um momento em que ele, pelo Espírito, abre o coração dele e vai dizer: de que adianta eu ganhar o mundo todo e ainda assim perder a minha alma? E o que a palavra de Deus quer nos dizer com isso é que a gente talvez pode acabar construindo uma vida de muitas realizações, naquilo que o mundo diz que é ter uma vida de realizações, e ainda assim chegar no final da nossa vida e a gente perceber que a gente perdeu ela e não ganhou ela. Para o reino de Deus isso é muito pouco. Ainda que o mundo inteiro esteja nas nossas mãos, ainda assim é muito pouco. É muito pouco, queridos, porque bens, riquezas, aventuras, histórias para contar, títulos, ou qualquer outra coisa dessas que a gente está pensando, que a gente está falando aqui, são coisas que elas não duram para sempre. Você entende isso? São coisas que, ainda que a gente viva bastante tempo e a gente chegue em determinado nível, acaba a nossa vida aqui na terra, tudo isso que a gente considerou como realização, não vai servir para nada, além. E elas também nem vão poder garantir a nossa vida, a salvação da nossa vida para sempre. Depois da morte, o que essas realizações vão contribuir? Vão contribuir para nada. Não vão contribuir para absolutamente nada. E aí então a gente poder chegar ao final da nossa vida correndo o risco de a gente estar cansado, de a gente ver marcas na nossa vida, de uma vida de lutas, de esforço, de conquista e muitas vezes até dor e sofrimento, e todo esse cansaço, todas essas lutas, a vida terminar e isso não fazer nenhuma diferença lá na frente. De que adiantariam essas realizações que depois só vão virar histórias passadas? Histórias passadas, histórias lá atrás, que ficam no passado. Queridos, estes versos aqui, eles vão mostrar para a gente, eles estão mostrando para a gente que as realizações da nossa vida, elas só vão ter valor quando elas são de um nível mais elevado do que isso que a gente está acostumado a ouvir no mundo em que nós vivemos. As realizações de valor, realmente, elas vão ser aquelas que têm a ver com um. Mas esse um não se trata de eu. Realizações que têm valor não são realizações de um que se trata de mim mesmo, mas realizações que se tratam de um, e esse um ser nós. E aqui eu vou inventar uma coisa totalmente errada, gramaticalmente falando, mas aqui vai valer pelo sentido da mensagem. Ser um nós. Realizações que tenham a ver com o nós. Essa é uma chave espiritual nesse texto. Eu gostaria muito, eu tenho outras coisas que eu quero falar com você, mas eu peço para que você preste atenção nisso e guarde isso no seu coração, para essa chave espiritual que está por trás dessas palavras. Realizações na vida que se tratam apenas de mim, apenas de eu, que se referem apenas a mim mesmo, são realizações sem valor algum, porque todas elas vão passar. Querido, querida, guarda isso no seu coração. Sabe por quê? Porque talvez você esteja numa fase da sua vida, estes dias, essas últimas semanas, esse momento que você está vivendo na sua vida, seja um momento onde você olhe para si próprio e acabe percebendo que você está muito cansado. Que você está muito cansado, você está num momento de desgaste, de enfado, de pesar,
Por que você está assim? Porque muita coisa está acontecendo na minha vida. Eu tenho resolvido muitas coisas, eu tenho corrido atrás de muitas coisas, eu tenho ido à conquista de muitas coisas, enfim, e isso está me deixando cansado. E a pergunta é: este cansaço está girando somente em torno de você mesmo? Porque se for, em termos somente das suas preocupações, de você guardar, de você se ocupar, de você proteger, garantir a sua própria vida, porque se for, talvez você esteja cansado, e esse cansaço não vai trazer nenhum resultado para a sua vida. E é por isso que os primeiros versos deste texto que nós estamos meditando, eles vão dizer que as realizações que devem acontecer na nossa vida, segundo a vontade de Deus, não pode ser uma simples transformação da parte de Jesus na minha vida, mas na nossa vida, entre nós. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Na verdade não eu, mas a palavra de Deus está dizendo isso. Entenda só o contexto que está aqui. O homem de Deus, movido pelo Espírito Santo, ele está escrevendo uma mensagem para a igreja do Senhor Jesus, para os seus irmãos de fé em Cristo Jesus. E ele está falando: meus irmãos, eu quero dar uns conselhos para vocês, pelo Espírito Santo de Deus, para que a nossa alegria seja completa. Não adianta que eu somente tenha alegria e vocês não participem dela. Não adiantaria que somente você estivesse desfrutando de uma alegria e essa alegria não fosse partilhada por nós. É isso que está por trás dessa chave espiritual aqui. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente busca a Deus e a gente ora, a gente clama: Senhor, move a minha vida, toca em mim. E a gente faz isso pensando somente em nós. E às vezes a gente tem a maior das boas intenções. Não que eu me importe só comigo mesmo, mas eu preciso em primeiro lugar resolver a minha vida. Eu preciso em primeiro lugar que as questões abertas na minha vida tenham resposta. Eu preciso em primeiro lugar que as lutas que eu enfrento, tentações, oposições, conflitos, enfim, batalhas espirituais, eu preciso em primeiro lugar resolver a minha vida. E eu prometo que depois que a minha vida estiver transformada, eu dedicarei a minha vida para pensar nos outros. E querido, a palavra de Deus está nos deixando essa mensagem aqui para trazer a gente para a realidade. Não é assim que funciona. Se você e eu não nos importamos em vivermos entre nós alegria completa, não será num momento em que supostamente você tiver os seus problemas todos resolvidos que você fará isso. Nem eu também. Sabe que de vez em quando a gente conversa entre amigos, entre irmãos e tal. E já algumas vezes eu, em contato com pessoas, já ouvi pessoas expressando seu alvo de vida da seguinte forma, dizendo: pastor, olha, neste momento eu não tenho condições de me comprometer com Deus, porque eu sou imperfeito. E eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso resolver primeiro. Mas pode ter certeza que depois que a minha vida estiver resolvida nesses problemas que eu tenho com Deus, eu vou me dedicar a Deus. Isso nunca vai acontecer, até porque a vida não é assim. Eu costumo dizer que a nossa vida é como se ela fosse um trem que tem o seu ponto de partida, o trem da vida. E aí, quando nós nascemos, esse trem da vida, ele começa a andar. E ele tem o seu destino a alcançar, a ser alcançado. É o propósito de Deus. E meus queridos, na vida de qualquer um de nós, ninguém para a vida para resolver os problemas que tem pendentes, para depois voltar a viver. Você já parou para pensar, por exemplo, um casal, né? E aí tem uma pessoa desse relacionamento que ela está passando por momentos difíceis, de conflito consigo mesma, enfim. E aí ela chega
para o seu companheiro, para a sua companheira e diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos terminar o nosso relacionamento. Para quê? Porque eu preciso resolver uns problemas pessoais. Vamos deixar de ser um casal, para eu resolver a minha vida. Quando eu resolver os meus problemas e a minha vida estiver perfeita, depois a gente volta a ser um casal e continua em frente. Não é assim que se faz. A gente está se relacionando e problemas surgem. E eu vou lidar com esses problemas e o relacionamento vai continuar. Sabe o que isso significa? É que o trem da nossa vida, queridos, ele não para fazer os concertos. Os parafusos que precisam ser apertados, às vezes peças que precisam ser trocadas, o trem não para, ele tic-tac é o relógio, né? Ele tchu, e ele vai caminhando, ele vai avançando. E à medida que os reparos precisam acontecer, eles vão sendo feitos, o trem vai sendo reparado enquanto ele continua andando. É assim que acontece nas vidas de qualquer um de nós. Então nós pensarmos em primeiro lugar no eu, e que eu preciso em primeiro lugar ter a minha vida toda resolvida para depois eu pensar em Deus, eu me comprometer com Deus, para depois eu pensar em nós, eu pensar no próximo, é um erro absurdo, mas que o mundo faz a gente pensar nisso. Muitos anos atrás, eu estava discipulando um jovem, muitos anos mesmo, antes de eu ser pastor inclusive, eu estava discipulando um jovem, e esse jovem, ele foi crescendo em idade, ele deixou de ser adolescente, virou adulto e entrou na faculdade. E aí teve um dia que ele chegou para mim e falou: André, eu vou deixar de participar da igreja e eu vou deixar o meu tempo com Deus, a minha vida com Deus um pouco de lado, porque a faculdade está me consumindo muito. E afinal de contas eu acho que você vai entender, porque é da minha carreira, eu preciso me esforçar, eu preciso estudar. Eu preciso ser alguém. E quando eu atravessar essa fase em que eu estou sendo consumido por muitos estudos, esse tipo de coisa, é muito trabalho, você sabe como é que é, você já fez faculdade, né? Quando essa fase passar, eu volto. E o conselho que eu dei para esse jovem lá atrás, eu falei: não faça isso, cara, porque você nunca mais vai voltar. E ele tinha certeza que eu estava errado. E que o projeto dele, eu preciso dar um tempo para a minha vida com Deus, para eu cuidar dos outros projetos, afinal de contas é a minha carreira. Se eu não correr atrás, quem vai fazer isso? Ou seja, ele estava enxergando a vida dele como um departamento. E ele entendia que por um tempo ele precisava encerrar, ele precisava fechar as portas do departamento, relacionamento com Deus, para que ele pudesse entrar de cabeça no outro departamento, faculdade, construir carreira. Mas a vida não é assim, queridos. O trem continua andando. Não se para de viver, não se para de relacionar, não se para de buscar a presença de Deus para resolver outras coisas. Porque isso é exatamente o perigo, uma das armadilhas que são criadas e elas são tramadas e colocadas diante de nós como a mais clara e pura verdade. É assim que é. E se você não fizer por onde, se você não pensar em você, não resolver em primeiro lugar a sua vida, não tem quem faça isso por você. E às vezes a gente fica: é mesmo, né? Como eu vou ser uma pessoa realizada se eu não me fechar um pouco e eu passar um tempo dedicado só a mim mesmo, cuidando da minha vida, pensando em primeiro lugar nas questões que eu preciso definir na minha vida? Caiu na armadilha. O texto vai compartilhar conosco aqui, chamando a nossa atenção. Não, a vontade de Deus não é assim. Existem coisas importantes, mas deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Ele estar com você. Então não caia na armadilha de ficar pensando somente em você mesmo. Mas a vontade de Deus é que a alegria seja completa entre nós. Não existe realização que tenha valor se for uma realização egoísta, só comigo mesmo. Mas qualquer realização verdadeira, ela tem a ver comigo e conosco. E é por isso então que ele vai dizer: olha, o encorajamento em Cristo Jesus é uma coisa que somos nós que fazemos uns com os outros. Eu cuido de você, você cuida de mim. O texto continua dizendo: consolo de amor.
Algumas vezes nós achamos que ao ficarmos fechados, reclusos na nossa própria vida, a gente vai conseguir se consolar e atravessar os momentos de dor sozinhos. Mas não é assim que funciona, nós precisamos uns dos outros, uns aos outros, é uma bênção que Deus nos deu. Comunhão do Espírito, afetos profundos. Muitas vezes a gente acaba concentrando a nossa vida, a nossa convivência uns com os outros, nas tarefas a serem cumpridas. E a gente esquece que nós nos relacionamos e a gente precisa cuidar uns dos outros, da amizade, do afeto, do carinho, do saber do coração, do abrir o coração e fazer isso sem medo de ser julgado, de ser criticado. Sentimentos de compaixão uns pelos outros. Quando nós vemos alguém que está do nosso lado, essa é outra ideia perversa de realização que a gente recebe no mundo em que nós vivemos, que a pessoa que expõe fraquezas, ela é uma pessoa limitada, ela nunca vai vencer na vida. Uma pessoa que mostra fraquezas, ela é uma pessoa que está fadada a fracassar. Então, o mundo que a gente vive, ele ensina a gente, ele deixa a gente mal educado e mal acostumado. Não chore, mostre-se forte, ainda que você se sinta fraco, mas na frente das pessoas, fala grosso, fala brabo, briga se for necessário, para que as pessoas te respeitem. Elas só vão te respeitar se você for brabo. E a gente aprende essas loucuras, esses absurdos. Uma unidade no mesmo modo de pensar, no mesmo modo de amar, no mesmo modo de agir. Isso para o mundo é um absurdo. Como assim o mesmo modo de pensar? Um mundo que é resultado da cultura greco-romana, onde o dialogar, o questionar, o conflito do debate é visto como uma coisa maravilhosa. Grandes debates, grandes discussões, eu defendo o meu argumento, você defende o seu, e um convence o outro. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí olham para o povo do reino de Deus, como assim uma mesma maneira de pensar? Isso é burrice. Ter uma mesma maneira de pensar, mas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, esse é o caminho de realização que traz alegria completa no nosso meio. Realizações apenas na minha vida é fichinha, é pouco demais. Ainda que eu tenha o mundo inteiro, é pouco. Agora, realização em comum entre nós, por outro lado, isso é milagre de Deus no nosso meio. Isso é poder de Deus, é o impossível ao entendimento humano acontecendo entre nós. Que esse um seja um de nós e não um de eu. Que esse um seja um que nos livre do orgulho, da dureza de coração, que nos faz termos dificuldades, sermos pessoas resistentes a sermos ajudadas. Nós somos acostumados neste mundo a acreditarmos que ser ajudado por alguém é sinal de fraqueza, é humilhante ser ajudado. É maravilhoso ajudar os outros, todo mundo quer ajudar alguém, mas ser ajudado por alguém, ter uma necessidade que você não dá conta e precisar de outra pessoa para te ajudar, é humilhante, é constrangedor. Não, muito obrigado, eu não preciso. Orgulho. Por quê? Porque quer pensar só em eu, quer ter a alegria, o privilégio de conseguir resolver os problemas sozinho, sem precisar contar com nós, sem precisar da ajuda de ninguém de fora na sua vida. Não, em nome de Jesus, querido, que esse um seja nós, que a gente aprenda, que a gente receba, aceite essa realidade, essa chave espiritual na nossa vida, no nosso coração, de que uma vida de realização verdadeira é uma vida onde esse um é o um da primeira pessoa do plural, de nós, e não do eu. E é baseado nisso que a palavra de Deus deixa para nós aqui, nestes versos, bem no meio deles, dois grandes nãos.
duas afirmações nãos bem fortes e vigorosos, que precisam gerar atenção, que precisam gerar prudência dentro dos nossos corações. E o primeiro não que é levantado pelo Espírito Santo aqui, no versículo 3, é quando Deus vai dizer para mim e para você: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. Não vale a pena realizar coisas por interesse pessoal, nem por vaidade. Por outro lado, que seja por humildade. Cada um considerando os outros como superiores a si mesmos. Espera aí, como assim? Agora a realização já não penso mais em mim, mas pensar em nós. E agora eu considerar os outros superiores a si mesmos? Sim. Sim. E isso não diminui o valor da vida de nenhum de nós. Porque a palavra de Deus é cheia de promessas, que a lógica dos grandes aos olhos do reino de Deus é totalmente oposta à lógica daqueles que são grandes nesta terra. Os grandes aos olhos deste mundo são aqueles que, quando é anunciado, olha, abriu a fila, é o que sai correndo na frente de todo mundo e é o primeiro a se colocar lá na fila. Opa, venci! Passei na frente de todo mundo. Aí Jesus vai se levantar e vai dizer: não, grande ao reino de Deus é aquele que fala: você quer passar na minha frente? Você precisa passar na minha frente? Você está com mais pressa do que eu? Pode passar. Pode passar. Mas e você? Não, eu dou um jeito, não tem problema. Pode passar na minha frente. Pode ficar com a minha vez. Sabe que essa semana eu vi uma coisa muito linda. Eu tô tendo que ir algumas vezes tomar umas vacinas no posto de saúde. E essa semana eu tive que passar mais uma etapa do tratamento. E quando eu cheguei na unidade de saúde, tinha uma fila. Fila lá, 1 metro e pouco de distância cada um do outro e tal. E era uma filinha. E eu vou dizer para você que eu não sou muito fã de fila, sabe? Mas não tinha jeito, lá não tinha o que fazer. Estava na fila. Até que teve uma hora que chegou uma mulher com uma senhora bastante idosa mesmo. Era o que mostrava assim, ela já com um jeitinho de bem cansada, enfim. E aí arrumaram uma cadeira para ela lá na frente. E aí, para ela sentar, não debaixo do sol, como todos nós estávamos na fila, mas arrumaram uma cadeirinha, pelo menos para ela descansar enquanto esperava a vez dela. E aí foi orientado a ela: olha, a fila é igual para todo mundo. Essa fila aqui, para o que essa senhora veio fazer, ela é igual para todo mundo. E tem outros idosos aqui, então não tem muito o que fazer. A senhora vai ter que esperar. Até que quando a pessoa lá deu essa orientação, a pessoa que estava na vez da fila ali, era a primeira que estava na fila naquele momento, ela falou: não, então vamos fazer o seguinte, eu dou a minha vez para a senhora. Quando ela falou isso, ela falou bem alto e forte, todo mundo fez assim na fila, deu uma pescoceada assim para ver: como? O que está acontecendo? E aí então, ela falou bem alto, bem forte: não, a senhora pega a minha vez, se for necessário eu vou para o final da fila. E aí todo mundo da fila falou: não, pode ficar tranquila, nós apoiamos a sua atitude, você não vai precisar ir para o final da fila. Deixa a senhora passar na sua frente e você vai ficar na mesma posição que você estava. Vai ser a próxima depois dessa senhora. E aquilo mudou o ambiente. Sabe por que aquilo mudou o ambiente, gente? Porque o ambiente que a gente está acostumado é um ambiente de: o meu direito é meu direito. E eu não vou dar ele a ninguém, porque eu não sou bobo, eu não sou trouxa, ou qualquer outra coisa assim. Você está entendendo? A atitude daquela mulher queimou no meu coração. E eu percebi: é isto o que é a vontade de Deus para o nós, que vai mudar o mundo. O mundo nunca vai ser transformado enquanto nós continuarmos aprendendo a buscar realizações pensando só em eu. Mas nós poderemos guardar o privilégio, a alegria de vivermos realizações que nós vamos ter para toda a eternidade. Quando nós vivemos realizações pensando em nós,
Que eu sozinho ter alegria completa não faz sentido, não tem valor. Mas se nós tivermos juntos alegria completa, isso muda tudo. E ainda assim, o outro não que é dito aqui é no verso seguinte, o verso 4, quando o Senhor vai dizer para você e para mim: não tenham em vista somente os seus próprios interesses. Liberte-se disso. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que uma pessoa se une com Jesus Cristo, os interesses da sua vida não são mais seus apenas, mas eles são os de Jesus Cristo em sua vida. Então, uma pessoa que conhece a Cristo, o Filho de Deus que se tornou gente como a gente, é o que esse texto aqui diz para todos nós. Essa pessoa, ela segue a sua vida com Cristo e coloca somente os seus próprios interesses em prioridade. Essa pessoa está vivendo como anticristo e não segundo aquele que o salvou. Mas pensem também nos interesses dos outros. E aqui a inspiração que nós vamos ter, claramente, eu quero reafirmar isso, é lógico, é na pessoa de status mais elevados que essa terra já conheceu. Algumas pessoas gostam de seguir pessoas de sucesso. Algumas pessoas gostam de seguir os Elon Musk da vida. Gostam de se inspirar nelas, imitar os seus exemplos, a garra que elas tiveram, o foco que elas tiveram, a determinação que elas tiveram. Então essas pessoas, elas correm atrás de se alimentar de biografias dos ricos, de seguirem os conselhos dos grandes mentores da nossa geração, de seguir as dicas dos gurus que têm influenciado a sociedade atualmente, de se alimentar das dicas dos livros de autoajuda e etc., os coaches que são conhecidos pelo mundo afora. Mas a palavra de Deus está chamando cada um de nós a olharmos para a pessoa de maior sucesso que já pisou na terra, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer: e tenham a mente de vocês como é a de Cristo. Na língua original, o sentido dessa expressão, tenham em vocês a mente como a de Cristo, é o sentido de que cada um de nós somos chamados a colocar a nossa mente dentro da mente de Cristo. Então é como se a nossa cabeça fosse um computador, e fosse um computador que já tivesse umas programações vindas de fábrica, e a fábrica do mundo do pecado. E aí então esse computador ele fosse pego e colocado nas mãos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo reprogramar inteiramente esse computador. Ele vai ter um novo sistema operacional, ele vai ter novos softwares, ele vai ter novos drivers, vai ser tudo diferente. A carcaça ainda continua a mesma, mas por dentro essa máquina, ela foi totalmente reprogramada, é uma máquina totalmente nova. Esse é o chamado que Deus faz aqui na sua palavra nesse momento para mim e para você. Aceite o chamado de reprogramar a sua maneira de pensar e entrar na maneira de pensar da mente de Cristo. Aprenda a pensar como Ele. E é algo que cada um de nós deve fazer de livre vontade. Então não é um chamado a orarmos e pedirmos: Deus, muda a minha mente para que seja como a mente de Cristo. Não, é uma iniciativa que deve ser minha. Eu devo pegar a minha maneira de pensar e tomar uma decisão. Eu vou submeter a minha maneira de pensar a partir de agora para alinhar a minha maneira de pensar à maneira de Cristo Jesus. E você também é chamado pelo Pai a fazer a mesma coisa.
pegue a sua maneira de pensar, renuncie a ela e alinhe a sua maneira de pensar com a mente de Cristo, a mentalidade de Jesus Cristo. Jesus, ele não foi um empresário. Jesus, ele não foi um líder político, um rei, um presidente de uma nação, nada disso. Jesus não foi um guerreiro militar. Jesus não foi um grande líder religioso de nenhum segmento de crença, de fé. Jesus não foi nada de destaque que sairia em capa de revista na época em que ele andou nessa terra aqui. Mas a Bíblia vai dizer que não há ninguém que seja uma inspiração mais perfeita, mais poderosa, de uma vida de grandes realizações, do que foi a vida de Jesus Cristo. E a vontade de Deus é que a gente se inspire nele. É que a gente alinhe a nossa maneira de pensar com a maneira de pensar que ele teve. E que está registrada para nós aqui na palavra de Deus. E aí é muito interessante. Os últimos versículos do texto que a gente está meditando, eles vão falar de maneira breve sobre a biografia de Jesus. E o texto que a gente está meditando, ele fala uma parte da biografia de Jesus, que é o que interessa para nós hoje, aqui. Então a biografia de Jesus que é mencionada aqui vai dizer que, em primeiro lugar, Jesus, ele é Deus que virou gente como a gente. Deus andando no meio da humanidade como ser humano igual a qualquer um de nós. Vivendo nesse mundo, mas o detalhe interessante. A vida de Jesus, ela foi marcada por uma trajetória de alguém que não ficou pensando em si mesmo e nem cuidando de si mesmo. Você quase não vê Jesus cuidando de si próprio ou pensando em si próprio em qualquer dos 4 evangelhos que narram a trajetória de Jesus aqui na terra. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o comecinho de Atos ali, pedacinho do capítulo 1 de Atos. A gente não vê, porque isso não fazia parte da vida de Jesus. Isso não fazia parte das prioridades de Jesus. A visão, a mentalidade de Jesus para as realizações que ele estava preparado para fazer, não passavam por ele ficar preocupado, cuidando, pensando só nas suas necessidades pessoais. Há inclusive um momento em que Jesus chega para os seus discípulos e fala para eles: olha, vocês estão preocupados com a minha saúde, se eu tenho me alimentado, se eu comi alguma coisa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha comida não é somente, para mim é muito pouco encher o bucho, forrar o pandu. A minha comida, o que realmente me preenche, me satisfaz, é realizar a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. A trajetória dele foi pensando na vontade e na obra do Pai, através da vida dele. O que o Pai faria, queria que ele fizesse, ou faria através dele. A biografia de Jesus que vai nos inspirar é de que ele veio ao mundo para se esvaziar. Ele esvaziou-se a si mesmo para quê? Para servir às pessoas. A trajetória de Jesus, a vida de Jesus, o que a gente percebe é que ele teve uma vida mais leve possível. Para quê? Para ter bastante espaço na vida dele para servir às pessoas. E ele serve inclusive aos seus discípulos. E ele chega um momento para os seus discípulos e diz: vocês sabem que eu sou o Senhor e mestre de vocês. E vocês entendem isso com razão, porque realmente eu sou. Agora prestem atenção no seguinte: se eu, que sou o Senhor e mestre de vocês, neste momento, estou sendo capaz de dobrar os meus joelhos e lavar os pés de cada um de vocês, para servi-los, para cuidar de vocês, para amar vocês, então se inspirem em mim,
E façam isso também uns com os outros. E assim vocês serão meus discípulos, meus seguidores de verdade. A biografia de Jesus que vai nos inspirar é que ele esvaziou-se a si mesmo para ele ser obediente a Deus. O que queimava dentro dele, a chama que ardia no seu interior, era ver as obras do Pai, era ver a glória de Deus, era ver o reino celestial manifesto e se espalhando por esta terra. E aí a questão, aonde é que essas realizações, aqui, não pensar em si mesmo, não cuidar de si mesmo, se esvaziar para servir as pessoas, se esvaziar para fazer a vontade de Deus, as obras do Pai, foi levar Jesus. Aonde ele foi parar? Até na morte. Morrer para a glória de Deus. Morrer por seres humanos pecadores. E ainda por cima uma morte humilhante de cruz. Se inspirem nele. Se inspirem nele. Não houve ninguém no mundo que fez mais realizações do que ele. E ele não sairia nos dias atuais numa capa de revista como alguém que a gente deveria se espelhar. Ele não seria um youtuber estourado em seguidores, um influencer da nossa geração, um grande mentor, um grande coach. Porque o mundo nos acostuma a gente dar moral para aqueles que realizam coisas que fazem com que eles fiquem acima dos outros e não abaixo dos outros. As realizações da vida de Cristo, elas são uma inspiração para nós. Uma inspiração de alguém que não cuidou de si mesmo para deixar o Pai cuidar dele. E é por isso que não é a minha intenção, mas eu preciso mencionar aqui, que a continuação, verso 9, verso 10, a sequência desses versos que nós estamos meditando é que já que Cristo dedicou a sua vida a realizar obras não para si, não para o eu, mas para o próximo, para a humanidade, seres humanos pecadores, morrer para a glória de Deus, então o Pai cuidou dele e Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É daí que vem as promessas da palavra de Deus que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Que alguém que se gloria nesta vida, nesta terra, que não glorie-se em si mesmo, mas glorie-se no Senhor. Porque aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Dê, e lhe será dado, boa medida, calcada, sacudida, transbordante lhe será dada. Lhe será dada, porque você deu em primeiro lugar. E você aprendeu a fazer uma vida de realizações desta forma. Em dar, em abrir-se, em consagrar-se, em oferecer-se. Cristo, queridos, queridas, Ele nos inspira a pararmos de pensar e nos preocuparmos e fazermos planos pensando somente em nós mesmos. Pensar só em si mesmo é a maior garantia de uma vida miserável que se poderia imaginar. Porque se Cristo, Ele for o meu Senhor, o seu Senhor, nós não precisamos mais nos preocupar com os cuidados dessa vida. Nós não precisamos mais esquentar a cabeça com os cuidados da nossa vida. Entenda aqui, por favor, que eu não estou fazendo apologia aqui à negligência, falta de responsabilidade. Não, eu costumo dizer isso, que as pessoas que dedicam as suas vidas a fazerem a vontade de Deus,
que alinham a sua forma de pensar, a forma de pensar de Cristo. Trabalham, e trabalham muito, e trabalham até mais do que os maiores trabalhadores que vivem sem Cristo nessa terra. A questão é que essas pessoas colocam todo o seu esforço, toda a sua energia naquilo que importa, naquilo que dura para sempre, naquilo que realmente faz uma vida de realização para sempre. Ele está cuidando de cada um de nós. Cristo nos inspira a enxergar que a maior glória que alguém pode alcançar na sua vida é a glória de Deus na sua vida. Cristo inspira cada um de nós a entendermos que não existe realização mais grandiosa nessa vida do que amar ao próximo. E é por causa disso que esse é o grande mandamento de Deus. O mandamento supremo de Deus é esse: ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. E o nosso amor próprio fica apenas como um sanduíche no meio desse amor entre Deus e o próximo. Por quê? Porque Deus estará cuidando de você e de mim, e nós sempre estaremos com as nossas vidas guardadas e seguras quando nós estivermos vivendo no amor dele. Ganhar o próximo para o reino de Deus, salvar vidas pelo poder do sangue de Jesus. Já pensou isso, querido? Uma pessoa ser salva, lavada, transformada pelo sangue de Cristo, e você ter a alegria perfeita de você ser o instrumento para o sangue de Jesus alcançar aquela vida. Isso é realização. Conquistar pessoas, mas não conquistar como alguém que quer dominar outras pessoas, mas ganhar o coração das pessoas em amor, para sermos um, nós e elas, uma comunhão, uma intimidade linda, ser um só coração, um só espírito com essas pessoas. Algumas outras Bíblias, diferente da minha aqui, usam a expressão: tenham em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Queridos, eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante aqui. Qual é uma das principais armadilhas de viver tendo uma mente, uma maneira de pensar diferente da maneira de pensar de Jesus Cristo? E uma das principais armadilhas de pensar diferente de Jesus Cristo e de sentir diferente de Jesus Cristo é uma vida mergulhada em remorso ou ressentimento. O que significa remorso? A palavra remorso, ela tem raiz na palavra moer. Então, remorso é moer de novo, remoer, e ficar remoendo. Então é um sentimento que se aloja no nosso coração, e a gente se sente mal com ele uma vez, aí a gente moe ele mais uma vez, e a gente se sente mal com ele uma segunda vez, e a gente moe ele mais uma vez, e a gente se sente mal uma terceira vez, uma quarta vez, remoendo sentimentos ruins no coração. Moer de novo, e de novo, e de novo. E a gente sabe que isso faz mal, a gente sabe que isso dói, mas às vezes alguns de nós, a gente aprende a pensar de uma maneira tão absurdamente diferente da de Jesus Cristo, que a gente aprende facilmente a viver a nossa vida remoendo, remoendo e remoendo sentimentos que trazem pesar contra nós mesmos, que nos ferem de todas as formas e fazem a gente ressentir e ressentir e ressentir essas experiências do passado ruins que nós já atravessamos. Muitas vezes remoer coisas contra nós mesmos, ressentir frustrações que nós temos conosco mesmo. Ah, se eu não tivesse tomado aquela decisão que eu tomei lá atrás. Ah, se eu não tivesse me casado. Ah, se eu tivesse escolhido outra faculdade. Ah, se eu tivesse ido morar naquele lugar ao invés de aquele lugar.
Ah, se eu tivesse escolhido aquele emprego ao invés daquele outro emprego. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse. Remoendo, remoendo. E vão se passando os anos da vida, e aquele sentimento volta, aquela frustração bate no fundo do coração, aquelas fraquezas. Poxa, por que eu fiz aquela besteira? Por que eu deixei cair naquilo? E todas as vezes que volta aquela lembrança, mói de novo, sente de novo a dor do fracasso, da frustração pessoal. E aí começa a se olhar no espelho como alguém feio, como alguém que não tem valor, como alguém cuja vida não avança, que não faz nada direito. E a gente começa a olhar para nós mesmos e desfigurando a nossa própria imagem. Às vezes, o ressentimento e os remorsos, eles vão acontecer por causa de outras pessoas. Não por causa do que a gente fez ou deixou de fazer. Mas a gente mói e remói novamente sentimentos baseados no que os outros fizeram contra nós. Ah, aquela vez que falaram de mim. E todas as vezes que eu me lembro daquilo que falaram de mim, aquilo me traz uma coisa ruim no coração, e eu me lembro daquilo de novo, e aquela coisa ruim volta no meu coração, e eu me lembro daquilo de novo, e aquela coisa ruim volta no meu coração, e eu não saio desse fluxo. Ah, as pessoas me abandonaram. Ah, as pessoas falaram mal de mim. Ah, aquelas pessoas puxaram o meu tapete. Ah, o que fizeram comigo? Me enganaram. E todas as vezes projeta a sua memória, as suas lembranças até aqueles fatos. E quando se lembra daquelas pessoas, o sentimento ruim vem no coração. E aí começa a moer novamente. E sentir novamente. E fica arrastando isso no coração. Por quê? Porque ocupou a mente. Porque ocupou o coração com pensamentos, com sentimentos que não são os mesmos de Cristo Jesus. Ficar pensando em nós mesmos, ficarmos ocupados com as coisas que nós sentimos a respeito de nós mesmos, é nisso que dá, querido. É nisso que dá, querido. E aí a gente ora, a gente pede a Deus: Deus, transforma a minha vida. Quando Ele fala: eu já te mostrei a chave espiritual. Tenha dentro de você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você pensa demais em você mesmo. Você sente demais as coisas a respeito de si mesmo. Liberte-se desse grande eu que te escraviza numa vida de dor, de frustração, de condenação. Uma vida presa no passado que foi, no passado que não foi. Essas são armadilhas que nos agarram numa prisão de egoísmo. Essas são armadilhas que nos agarram numa prisão de orgulho, que nos levam à autopiedade, ao coitadismo, a ficarmos pensando: ah, ninguém me ama, ninguém me trata com respeito, ah, a minha vida não tem valor. Só tem uma pessoa nessa história: eu mesmo. Querido, e nós somos chamados, liberte-se disso. Tenha uma outra maneira de sentir, tenha uma outra maneira de pensar. Tem uma canção de louvor a Deus, e talvez você conheça. E ela é uma canção que marcou a minha vida. E quando eu estava meditando nessa palavra, ela veio com tanta força no meu coração. Ela é baseada num salmo, Salmo 48. Eu gosto dessa canção, não porque ela é melhor do que as outras, ela é mais bonita, ela tem uma melodia mais bonita, mas porque ela tem a ver com um momento da minha vida. Muito tempo atrás, piá, eu vivi um momento onde eu comecei a deixar a minha mente ser conduzida num sentido diferente da mente de Cristo. Onde eu comecei a remoer no meu coração sentimentos a respeito de mim mesmo, a respeito do que os outros fizeram ou deixaram de fazer comigo. Sabe quando a gente tem momentos na nossa vida onde muitas coisas opostas se levantam, acontecem com a gente? E eu, na minha juventude, piazão, eu devia ter uns 13 anos, bem novo mesmo, eu estava num momento assim.
E foi nessa época onde eu conheci essa canção de louvor a Deus, que se refere ao Salmo 138, que ela vai dizer: grande é o Senhor, e muito digno de louvor. No meio do seu povo, na sua cidade, o seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Quando nós olhamos para esse Deus grande, que é presente, que cuida de cada um de nós, não importa o que estiver acontecendo nas nossas vidas, não importa o que estiver acontecendo com o eu, se Ele estiver presente, Ele será a alegria de cada um de nós. Esse Deus é grande, e com Ele nós temos a vitória. É o que a palavra de Deus diz, porque nós somos mais do que vencedores com Jesus Cristo, que foi aquele que te amou como ninguém amou você. Amou ao ponto de se entregar a si próprio, não pensar no eu, mas Ele dar a si próprio por você e por mim. E por Ele ter vencido o pecado, ter vencido o mal, ter vencido a morte, a vitória dEle é a tua vitória, é a minha vitória. Eu não preciso me preocupar em vencer, Jesus é minha vitória. Eu não preciso me preocupar em ser esperto, em aprender técnicas para amarrar o meu adversário, porque Jesus Cristo me ajuda contra o inimigo. Eu quero convidar você, se você conhece essa canção, eu quero dar uma quebrada nessa palavra aqui. E eu gostaria de convidar você nesse momento. A gente mudar a direção do nosso olhar e da nossa mente, do nosso coração nesse momento, não mais para eu, mas para um Deus que é grande, maravilhoso. Ele está presente aqui para amar você e a mim, e para cuidar de cada um de nós. Se você souber, eu gostaria de pedir, fecha um pouco os olhos, depois eu vou retomar. Fecha um pouco os olhos. Se você não conhecer essa canção, não tem problema. Você pode somente escutar. E se alguém quiser cantar comigo, pode cantar. Mas o que eu gostaria era que você guardasse isso no seu coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Ele nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por nossas vidas. Confio, Jesus, confio, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.